Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A igreja não é perfeita. Ela não é a prova de falhas. Mas isso não significa que não seja obra de Deus. Significa apenas que, por estar cheia de pessoas como nós, que somos cheios de defeitos, ela vai apresentar alguns pontos onde pode melhorar. Na primeira leitura de hoje, vemos que a igreja estava crescendo. A obra cada dia mais se confirmava como sendo algo de Deus. No discurso de Gamaliel, o destaque fica com: se é de Deus, não podeis desfazê-la. Nada pode parar a igreja do Senhor. Não são as dificuldades, a complexidade dos tempos em que vivemos, a pressão contrária realizada pelo mundo. Nada que vai contra a obra do Senhor resiste. A igreja não para. A questão é que, ao mesmo tempo, no mesmo texto, lemos que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas em relação às viúvas dos hebreus. A igreja cresceu, a obra era de Deus, mas mesmo assim ela tinha problemas. Tinha questões onde poderia melhorar. Foi dessa necessidade que surgiu o ministério dos diáconos. Os apóstolos se reuniram, oraram e nomearam a princípio 7 diáconos para auxiliar no ministério. Nenhuma gestão é bem-sucedida quando apenas uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas atua nela e assume todas as responsabilidades, bem como quando a visão da equipe está completamente desalinhada. Uma gestão bem-sucedida é exercida por um grupo de pessoas que focam os mesmos objetivos e estão alinhados conforme as mesmas metas e a mesma visão. No caso dos diáconos, aqueles que seriam responsáveis pelo cuidado dos cristãos, especialmente dos mais pobres, das viúvas, eles não poderiam ser selecionados sem critério algum. Os apóstolos pediram que os homens fossem sábios, cuja vida demonstrasse um bom testemunho e uma boa conduta, e que fossem cheios do Espírito Santo. A escolha a ser tomada, portanto, tinha requisitos e condições, porque os discípulos de Cristo entendiam a seriedade e o tamanho da responsabilidade que os homens em questão teriam que assumir. E porque tinham temor a Deus, e porque tinham zelo pelas coisas do reino de Deus, eles fizeram e estabeleceram esses critérios na escolha desses diáconos. Depois que os 7 homens foram escolhidos, foram selecionados, eles foram apresentados aos apóstolos e em seguida receberam a oração e a imposição de mãos. Isso aconteceu porque os discípulos compreendiam o valor da tarefa que seria executada e que era o Senhor quem conduziria a obra, capacitando os escolhidos e guiando-lhes conforme a sua vontade. A mesma coisa acontece conosco também hoje. A igreja não é perfeita. Ela não está à prova de falhas, mas isso não significa que não seja obra de Deus. Significa apenas que, por estar cheia de pessoas como nós,
que somos cheios de defeitos, ela vai apresentar alguns pontos onde pode melhorar. Por isso, eu acredito que devemos tomar muito cuidado quando olhamos para a igreja para reclamar dela, como se tudo tivesse que ser perfeito. Mesmo na igreja primitiva, que é modelo para nós, as coisas não eram totalmente ideais. Como igreja, como corpo de Cristo na terra, precisamos aprender a amar. Quando amamos verdadeiramente as pessoas que estão no corpo, esses problemas são passageiros e resolvidos com facilidade, como foi o caso da igreja primitiva, que instituiu os diáconos e resolveu aquela questão. Jesus não nos esqueceu. Ele chega à nossa vida andando sobre as águas, vencendo as nossas dificuldades e empunhando na mão a vitória que conquistou para nós. No Evangelho de hoje, entre a multiplicação dos pães, que nos remete à vida na carne, e o sermão eucarístico, que nos fala do pão do céu, assistimos à travessia do Senhor sobre as águas, que nos fala deste momento de provação e paciência que é a nossa vida no mundo. A imagem do vento forte, do mar agitado, nos leva a refletir sobre os momentos na nossa vida em que achamos que iremos sucumbir em vista das tribulações. Tudo se torna escuro à nossa volta e não temos a capacidade de distinguir o que pode estar tão perto de nós. Na escuridão, não enxergamos uma saída para os nossos problemas. Já remamos muito, já tentamos tudo, no entanto, não sentimos paz e entramos em desespero. A margem, isto é, a solução, já está bem próxima de nós. No entanto, nos angustiamos por causa do mar. É justamente nesses momentos que precisamos parar para perceber os sinais de Deus. Jesus não nos esqueceu. Ele chega à nossa vida andando sobre as águas, vencendo as nossas dificuldades, empunhando na mão a vitória que conquistou para nós. Mesmo assim, às vezes não acreditamos na sua intervenção e o confundimos com as pessoas comuns. Por isso, nós temos medo. Se pararmos para pensar na maioria das vezes que isso acontece conosco, também estamos indo para o mar sozinhos, isto é, assumindo compromissos em hora imprópria, assumindo compromissos por conta nossa. Muitas vezes nós entramos na barca e enfrentamos os trabalhos e tomamos as decisões sem esperar por Jesus. Não estamos orando, não estamos refletindo, não estamos buscando iluminação por meio da sua palavra. Queremos resolver tudo sozinhos, queremos resolver tudo sozinhas. Assim sendo, remamos por conta própria e a tempestade é consequência das nossas deliberações completamente equivocadas. E as coisas não dão certo porque estamos confiando em nós mesmos. Escolhemos estar sozinhos, talvez porque não nos importamos muito em saber a opinião de Deus. Se é hora de ir ou se é hora de ficar. Na maioria das vezes, nos antecipamos e traçamos os nossos planos, os nossos projetos, sem esperar pelas sugestões do Espírito Santo, que conhece melhor o caminho pelo qual vamos cruzar. Aí então, o inesperado acontece. Durante o percurso que escolhemos, o mar encontra-se agitado e a tempestade nos surpreende. Nesse momento, devemos nos questionar. Temos fidelidade o bastante para nos manter firmes no seguimento do Evangelho quando todos os ventos nos são contrários? Temos nós fé o suficiente para saber que estamos sempre amparados pela presença de Cristo quando nos sentimos sós no mar deste mundo?
Se nos faltam essas graças, peçamo-las ao Senhor, que não irá desamparar nunca os que o procuram de coração sincero. Ele que por nossa causa tantas tribulações suportou, ao ponto de querer sentir na cruz a solidão que tanto medo temos de suportar. Por isso, peçamos hoje a nosso Senhor Jesus Cristo que encha o nosso espírito de fé e de confiança, a fim de podermos reconhecê-lo sempre presente e reconfortante em meio às agitações de um mundo que, infelizmente, já não crê mais. Não nos esqueçamos, irmãos, Cristo ressuscitou verdadeiramente e vive para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.